melhor posição que a gente pode estar é a de obediência à vontade de Deus. Então, embora eu orasse pelo povo japonês, por ter esse tempo no Japão, na minha leitura não fazia o menor sentido começar o projeto dos legendários no Japão, porque é um país que tem 1,2% de cristão. Pelas questões que a gente entende que saiu do controle e aquilo que a gente não consegue compreender, eu vejo Deus em tudo isso. Será que eu devo ir ou não devo ir? Não existe posição melhor do que a vontade do Senhor, sendo cumprida pela sua escolha. É nesse momento que o Senhor se revela, né? Sim. Sim. Diante da improbabilidade, diante da não capacidade, é que aí aponta Cristo, né? Nem tudo cabe explicação. A posição de obediência é o que faz a gente realmente unir os propósitos e se fazer presente. Começando mais um Legendários Cast hoje aqui, e hoje o nosso assunto vai ser especial. Vamos falar um pouco de um tema de uma pista da Ásia, né, Marcelo? Hoje aqui estamos com o nosso amigo Marcelo aqui, mais uma vez, né, Marcelo? Especial, e para mim é uma satisfação estar mais uma vez falando sobre tanta coisa boa que Deus tem feito em nossa terra. E nosso amigo convidado aqui hoje, para quem não conhece, se eu falar o nome dele, é Sérgio. Quem é o Sérgio? É o Sérgio Takeo. Takeo, né? 20508. Prazer, obrigado, Robson. Obrigado, Marcelo, aí, mais uma vez pelo convite. E espero hoje que o pessoal goste. Não, hoje vai gostar. Até porque o boné dele já diz o que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar do Top Japão, né, Takeo? Você que foi pro Top Japão lá. Como surgiu a oportunidade de você servir no Japão? Então, o Top do Japão, eu participei desde a promessa disso, né? Eu tava na montanha, sempre caminhando ali com o Evandro, né? Meu irmão de família, 20507 ou 20508. E ele sempre com aquele desejo. Junto? Exato. Não sabia. Lado a lado. 507 o Evandro, 508 você. 508 eu, né? Família 4 ali do Top 274. E, enfim, ele tem uma história, né, no Japão aí de praticamente uma década, até mais, Morou né? lá, né? Morou lá. E quando ele volta para o Brasil, ele volta realmente com uma sede, um desejo de voltar para o Japão, e confidenciando isso para mim, pactuei ali com ele em dividir o propósito de orar por isso, e ele falava, será que a gente vai conseguir fazer o top para lá? E num momento oportuno, numa das montanhas ali, ele bateu um papo com o Galaor, e o Galaor tinha um chamado para o Legendários, né? E em especial um chamado missionário para o Japão. E, enfim, o Evandro foi a minha porta de entrada ali para a Ásia. Então, vocês tinham uma ideia que surgiu da pista, né? Aquelas conversas informais, e nem sabiam se ia dar certo, né? E daí, Deus providenciou tudo para você ir para o Japão. Exato. E você já conhecia o Japão ou não? Não. Eu já tinha conhecido vários países da Ásia, mas o Japão, que é a minha origem, eu não estava na minha ordem de prioridades, assim. E daí, quando surgiu essa oportunidade de servir lá, você falou, eu vou. Não. Não? Não. Como eu falei, o Japão não era uma prioridade na minha vida, né? Mas eu acho que, assim, a melhor posição que a gente pode estar é a de obediência à vontade de Deus. Então, embora eu orasse pelo povo japonês, por ter esse tempo no Japão, na minha leitura não fazia o menor sentido começar o projeto dos legendários no Japão. Por quê? Por quê? Porque é um país que tem 1,2% de cristão. E o movimento dos legendários, ele é para cristão. Então não faz sentido começar legendários na Ásia por um país que tem pouco cristão. É simples assim. Coreia do Sul está do lado. Sabe quanto custa um voo do Japão para a Coreia? R$450. Lá tem 40% de cristão. Não faz sentido começar uma potência, legendários na Ásia, na Coreia do Sul, porque você vai ter força de braço, mão de obra, investimento, e ir para o Japão faz sentido, mas isso para o homem. Para Deus, não. É nesse ponto que eu queria entrar, né? Mas, Porque, assim, a gente sonha e pensa estrategicamente, nossos planos humanos, né? Uhum. Mas quem disse que Deus precisa de todo esse aparato, de todos esses planos, né? Precisava do sonhador lá, o Evandro. O Galaor é polaco, cara. Nem japonês ele faz sentido. Galaor de Maringá, né? Galaor de Maringá. De Maringá. Polaco, olho claro, não faz o menor sentido. Chamado pro Japão. E eu, que sou japonês, não queria ir pro Japão.
É bem Mas simples assim. Já vamos entrar nessa parte de espiritual no Japão. Aham. E qual foi a tua impressão que você chegou no Japão? O que te marcou mais lá da cultura japonesa? Que Rapaz, você foi com antecedência, né? Você foi, tirou umas férias Fui. também, né? fui. Aproveitou lá, eu vi que você aproveitou a culinária japonesa, aproveitou as lojinhas lá, Xing Ling. Original. Original. Tudo original. Tudo original. Original. Tudo original. É Japão, não é China. né? Então vamos lá, tudo original. E realmente, comer, o turismo gastronômico é um negócio que eu curto pra caramba. Eu comemorei 13 anos de casado. E em 2024, num top, eu servindo num top, tive a direção de Deus que eu tinha que ter um alinhamento com a minha esposa no servir. E a direção que Deus me deu foi que, se eu estava na montanha, minha mulher teria que estar não só me abençoando em me autorizar a ir, mas ela deveria também estar servindo de certa forma com essa visão. E quando eu voltei, tive esse alinhamento com a minha esposa, e isso não foi só para Legendários, foi para Célula, foi para outros ministérios, como o OneXP, que é de mentoria para jovens, também dos Legendários, e tudo que envolve Reino de Deus não era mais Takeo ou Suelen, é sempre Takeo e Suelen. Ou passa os dois, ou não passa ninguém. Foi um crivo, um critério. Deus mandou, a gente obedece, alinhou, tá fechado. Aniversário de casamento. Vamos comemorar o aniversário de casamento? Vamos. Mas em 2024 a gente teve um outro propósito, que somos uma família missionária. Então, temos viagem de casal? Temos, com propósito missionário. Temos viagem de família? Temos. Para passear, para divertir? Sim. Mas com o objetivo de sempre apresentar o Evangelho, apresentar Cristo, a nossa fé, para onde a gente for. Então, o Legendários do Japão foi a primeira viagem missionária de casal. De casal. De casal. Legal, que bacana. E aí eu fiquei com um monte de cabelo branco. Porque... Você pinta também, né? Não pinta. É que eu não tinha Sacando cabelo os mesmo. meus, né? Você é um cara mais... Eu tenho orgulho de cabelo branco. Não, mas assim, gente, é bacana, é bonito de falar, mas realmente foi um desafio enorme no pré-top, no top e no pós-top. Que legal. Né? Por quê? É um casal se propondo a ser missionário. Então foi muita luta aí no caminho. Né? Mas daí vocês foram, foi uma viagem missionária, só que foi o casal, mas você também tirou umas férias ali, entre aspas, Tirei. conhecer a culinária, aquilo que a gente está conversando. O que te marcou mais da cultura japonesa? Antes de eu falar da cultura, eu preciso contar um negócio. Eu comprei a passagem pro casal, só que só embarcou o Takeo. A Suelen não embarcou junto comigo. Eita. Porque a batalha começa antes. Meu irmão, comprei 2 passagens. Porque ou passa 2 ou não passa nenhum. Mas, cara, o passaporte da minha esposa foi extraviado. O consulado americano liberou os passaportes, chegou o meu, dos meus filhos, e não chegou da minha esposa. Chegou dia 5 de maio, data que eu ia embarcar. Cadê o passaporte da mulher? Não chegou. Sem passaporte, não embarca. E aí vem a dúvida. Será que eu devo ir ou não devo ir? Né? Então, foi um dilema que eu tive que viver, né? Realmente muito grande, mas que Deus confirmou que eu deveria ir, mesmo sem a minha metade. Ela chegou 4 dias depois. Ela chegou 4 dias depois em Okinawa, que eram os primeiros 5 dias de viagem que a gente ia ficar num resort. Você ficou sozinho? Não fiquei. Nem no resort, nem sozinho. Deus preparou a casa de um homem que me recebeu em Okinawa. E para esse homem, Deus tinha um plano. E foi de ele e a esposa se renderem a Cristo, se converterem ao Evangelho e em 5 dias passarem por um discipulado intenso. Comigo e depois com a Suelen. Que legal. Eles não eram convertidos? Não. Que legal. Nossa, a viagem missionária começou. Já. Começou. Sim. Começou. Né? Que legal. Então, o seu top pro Japão foi inspirado. Começamos com os primeiros 5 dias de uma forma realmente muito abençoada. Nossa. Esse rapaz, ele aceitou Jesus por uma mentoria online remota comigo aqui, Japão, Brasil. Aí, quando eu fui para lá,
Ele já tinha confessado a Cristo, mas precisava ser discipulado. E aí Você fez ele me convidou para ficar na casa dele, eu aceitei o convite. E a sua esposa, que não era uma cristã confessa, passou a ser a partir da segunda noite, quando eu estava lá e a mensagem chegou. Também. Daí a Suelen chegou. E aí, Vocês aproveitaram. aí virou rei. Aí virou rei. Para os legendários, vai entender, né? Vai entender, Quem né? não é, não vai. Entendedores entenderão. Eu tinha feito uma pergunta para você. Como foi o acolhimento japonês, a sua presença, a missão? Esse cara era brasileiro ou japonês? Ele é um brasileiro, mas que está no Japão há mais de 15 anos. Né? Então, é praticamente um nativo, né? Tem muito imigrante brasileiro lá. Mais de 40 mil imigrantes brasileiros. Então, tem bastante gente lá. Né? Bastante. E, Marcelo, o que você achou dessa história introdutória do... Eu acho que até nas questões que a gente entende que, puxa, saiu do controle, e aquilo que a gente não consegue compreender, eu vejo Deus em tudo isso. As situações que a gente pensa, poxa, mas meu plano furou, não deu certo aquilo que eu havia planejado com tanta riqueza de detalhes, e eu vejo Deus em tudo isso. Criando os meios, criando oportunidades, preparando pessoas, fechando portas e abrindo outras de acordo com o seu propósito. Isso acontece para as nossas vidas e certamente acontece para a vida de quem nos acompanha. Às vezes a pessoa não entende por que as coisas não estão se encaixando. Muitas vezes eu penso dessa forma. Deus está nos encaminhando conforme os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Quando a gente consegue compreender isso, as coisas ficam mais fáceis, mais leves. Isso que aconteceu contigo e com tua esposa e tal, por mais que seja um dissabor, chato, né? Complicado. Mas no final das coisas, as coisas se encaixaram porque Deus mais uma vez revelou seu propósito. Revela seu propósito e confirma, né? Não existe posição melhor do que a vontade do Senhor, sendo cumprida pela sua escolha, né? Eu me considero um improvável, mas quando eu vejo o Robson me entrevistando num podcast, que Isso é maior improbabilidade que essa. Isso é improvável. Quem conhece esse cara aqui, Isso é improvável. o cara não gosta de falar. Não, mas estamos né? numa mesa de improváveis. A gente Meu vai fazer uma Deus, série, Você tá? não, Meu Deus. você já... Não, Ah, Marcelo irmão, tem você voz de fala, radialista. você fala. É outra Então, assim, ó, papo. deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que eu nunca contei no nosso podcast. Que, para quem não sabe, eu me criei em favela. Dos 8 aos 24 anos. Te expulsaram com essa cara de playboy. Dos 8... Então, aí que tá o lance. Aí que tá o lance. Parece piada, mas é verdadeiro isso. Dos 8 aos 24 anos, eu cresci em favela. Então, todas as projeções negativas, que não vou dizer que são naturais, mas talvez comuns para quem vive muito próximo à criminalidade, eu vivi isso. Então, eu entendo que sou um improvável e cuidado por Deus mesmo muito antes de eu o conhecer. Então, quando vocês falam de ser improvável, eu quero criar uma série aqui. A gente vai falar sobre os improváveis, aqueles que foram resgatados por Jesus, que Jesus fez alguma obra na vida deles. Então, assim, quando fala de improvável, poxa, o cara não gosta de falar, e você, na tua realidade, uma situação, eu entendo que eu sou assim, cuidado por Jesus muito antes de eu o conhecer. Eu sou um improvável também. Eu sou improvável estar aqui falando. Eu também. Você conhece. Eu também. Mas assim, é nesse momento que o Senhor se revela, né? Sim. sim. Diante da improbabilidade, diante da não capacidade, é que aí aponta a Cristo, né? É isso. Como é que pode um podcast desse daqui... Tem mais um detalhe. A gente está aqui com um doutor, né? Não, Mas não quer sim. dizer E ele não nada, faz né? questão Não, de dizer diz que ele muito. é médico. Você também Exato. é doutor. Você não faz questão, não, eu sou o doutor, exigindo o reconhecimento, né? Assim a gente glorifica a Cristo. Amém. A melhor Mas vamos lá, você posição. não respondeu a pergunta. Qual Vamos foi lá. a cultura que te marcou no Japão? Ele está se esquivando, ele está dando migué nessa parte. A cultura... O que você gostou do Japão cultural? Antes da gente entrar no Poxa tema vida, legendário. olha, eu acho que assim... Respeito, o silêncio dele, a disciplina japonesa, a organização. Lá é tudo na linha. Tudo na linha. É uma cultura realmente milenar, que merece respeito, tem muitos processos, tudo é muito metódico, tudo realmente na linha. E eu enxergo um valor tremendo, porque aí o país consegue chegar onde chegou por conta da sua cultura. Ser tão bem, muito bem desenhada, muito bem estruturada e seguida por todos. Então, é muito bacana quando a gente estava ali com o nosso carro, indo para uma cidade, de repente a gente para num cruzamento, um monte de criancinhas
com capacete, mochilas iguais, uniformes iguais. As crianças param no cruzamento, levanta a mão. Quando ela levanta a mão, os carros param. E aí elas cruzam. Aí é muito bacana. Aquele monte de gancinho, um andando atrás do outro. Legal. Interessante, né? A hora que termina de cruzar. E crianças pequenas, 5 anos, Sozinhas. 6 anos, em grupos, os mais velhos na frente, os menores atrás e um fazendo fecha. Parece Legendários. Tudo por aí. muito bem organizado. Bacana. Aí tem cruzamentos que não tem carro nenhum. E as crianças fazem o mesmo procedimento. Elas não cruzam a rua. Elas param. Elas param, levantam a mão, olham para o lado. E aí elas seguem. É óbvio que elas estão vendo que não tem carro nenhum. Mas ela segue o procedimento. Ela não fura. Isso é maravilhoso. Eu acho muito legal. Disciplina É a japonesa. cultura Né? da Cultura, disciplina. Né? Aliás, a gente pensar no Japão em si, né? O seu território, a geografia deles não é das mais favoráveis, certo? É. Só que a educação deles, a disciplina deles é um negócio fantástico. Aliás, é uma superpotência no mundo. Isso diante de tudo isso que a gente está falando. A geografia não é favorável diante do desastre terrível das 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki. Terremotos. Depois daquela situação em Fukushima. Veja quanto desastre. Sim. O tsunami que aconteceu também. Então, assim, mesmo assim, apesar das tristezas vivenciadas pelos japoneses, como é legal o poder de reconstrução deles. Sim. Muito Muito ciência bacana. dele. Né? Essa parte de disciplina, eu acho que explica bem isso, sabe? Por outro lado, eu consigo ver o valor do brasileiro. Né? Porque a gente tem uma capacidade de improvisar muito grande. Também. E diante de uma situação adversa, o japonês, quando foge do manual de procedimentos Não e sabe aquilo não fazer. está previsto, ele paralisa. Trava, né? Né? E aí entra o brasileiro O brasileiro arrojado. se reinventa. Meu irmão, aí é nó em pingo d'água, né? E o troço desenrola. Então, o que Legal acontece? Conversando com os brasileiros lá e os japoneses, ou até mesmo brasileiros que são líderes, né, em indústria, no comércio lá japonês, eles gostam dos imigrantes brasileiros que trabalham. Porque a capacidade produtiva desses brasileiros é maior. Por quê? E aí eles vão estudar como é que a capacidade produtiva desse indivíduo é maior que de um japonês. É porque ele improvisa um monte, ele cria formas fora do procedimento que faz com que ele chegue numa produtividade maior. Às vezes, essa produtividade maior é para ele ter mais tempo de descanso. Mas a questão é que ele entregou. E isso foge dos padrões e eles vão analisar. Né? Então, nesse ponto, o brasileiro é legal. No esporte também eu pude observar, por exemplo, em Okinawa. Okinawa é uma cidade... Está dentro, né, dentro do Japão, só que Okinawa ela é ocupada por americanos. Então, a base militar americana fica alocada, em sua grande maioria, na ilha de Okinawa. Então, lá tem aqueles jatos, treinamentos militares americanos, tipo como se fosse de guerra, artilharia. Então, você está andando perto das bases militares, você ouve os tiros, os jatos, aqueles helicópteros enormes, assim, com 2 hélices. Você vê sobrevoando, fazendo os testes a todo momento. E dentro dessas bases americanas, no território japonês não entra. Se você olhar no Google, nas bases militares americanas, tem uma sombra. Porque aquela área é sigilo. Então, eles não permitem com que aquilo seja observado. E o japonês, para entrar naquela área, é só se ele tiver permissão. Mas ele tem que deixar o automóvel dele fora e tem um carro específico que o escolta lá para dentro. Por que eu estou contando isso daí? Porque em Okinawa, a gente tem 3 públicos. A gente tem o americano, a gente tem o japonês do Japão que não foi americanizado, e tem o japonês que é tipo, que tem dread, é o japonês que tem a mulher que tem cabelo loiro imitando a Beyoncé, já tem uma influência. E ali em Okinawa você tem um japonês que parece que não é japonês. Então é uma cultura já bem modificada, né? Então, em Okinawa é a maior concentração de centenários no mundo. E isso aponta... Sabe o Sr. Miyagi do Karate Kid? Sim. É de Okinawa. Que legal. Em Okinawa foi da onde saiu o karatê. Em Okinawa é onde tem a maior concentração de centenários. E tem um monte de americano lá.
e tem um monte de americano que está influenciando a cultura oriental. Tá estragando Né? a cultura. Muito interessante. Me senti super bem em Okinawa. Achou né? McDonald's lá. McDonaldo. McDonaldo, que chama lá. E lá dentro da base americana é dólar que circula. E fora aí é o ien. Né? Muito bacana lá. E voltando então no começo do assunto lá, como que você explica os legendários do Japão, então? Você falou que não, na sua visão, né? Talvez entrar na Ásia pela Coreia do Sul, onde tem uma igreja, super maior igreja, acho que evangélica na Coreia do Sul, né? Uhum. Em Seul, acho que é um Acho que gigante de isso. uma igreja. É né? uma Assembleia de Inclusive Deus. tem uma parte da igreja, que se não estiver enganado, ela é subterrânea, né? Sim. Um negócio assim, sim. fantástico. Os cultos são transmitidos em 6 ou 7 idiomas. É isso. E como você explica os legendários do Japão, então? O que Então, você acha do... nem tudo cabe explicação. Né? A posição de obediência é o que faz a gente realmente unir os propósitos e se fazer presente. E quando a gente executa o plano de Deus, a gente vê a manifestação dele prevalecendo sobre uma situação que não seria, digamos assim, lógica. Né? O mover de Deus no top 1001 foi realmente um presságio de um grande movimento de avivamento e de união das igrejas no Japão. Eu pude observar, conversando com alguns pastores, eles chamam de docs, né? Agora no top, agora os pastores são chamados de docs. Então, conversando com os pastores, eu observei uma disrupção, uma divisão entre a igreja cristã no Japão. São poucos e eram divididos, desunidos. Você acha que o top, o legendário, veio para unir isso? Movimento para-eclesiástico forte. Eu tive agora, nesse domingo, ontem, foi a chegada do segundo top. Eu já tive a oportunidade de conversar com pastores, que foi no primeiro top, que agora a sua igreja dobrou de tamanho. Dobrou? Dobrou de tamanho. Que legal. Eu estou falando de 2 meses, de um top para o outro. E a igreja dobrou. O acolhimento dos membros e dessa nova chegada de cristãos na igreja não necessariamente é da igreja dele. Só que ele começou a receber legendários de outras igrejas na igreja dele porque fica mais próximo da casa dele. Como tem poucos cristãos no Japão, você viaja longas distâncias para ter acesso a uma igreja. E aí lá, agora como legendários é uma comunidade, né? As pessoas se sentem confortáveis em caminhar em irmandade para um único propósito. Não importa a placa da igreja. E a igreja dobrou. O encontro de homens que antes se reuniam 6, 7, foram 35 homens no primeiro encontro do pós-top. 35. A igreja tem 40 pessoas. A igreja tem 4 anos, meu irmão. 4 anos. 4 anos. Então, assim, é isso. É isso. Eu acredito que realmente os legendários, o movimento dos legendários no Japão é um acelerador de um grande movimento de avivamento, como aconteceu na Coreia do Sul, só que de formas diferentes. Né? União das igrejas. Você acha que no começo teve alguma resistência espiritual lá, do povo deles? Tem. Testemunho marcante para você entregar para nós? Irmão, eu acho que assim, isso para mim foi até uma grande barreira. Uma das coisas que o Legendários ensina, o que é? A ordem. Uma lição é que Legendário deixa o ambiente melhor do que ele pegou. Agora, quando a gente vai para o japonês, é uma cultura que ele não sabe nem falar, mas ele sempre zela pela limpeza. A gente andava horas e horas na rua, a gente não via um papel no lixo e nem lixeira na rua tinha, porque as pessoas carregam o lixo com ela. Então eu falei, meu Deus, o que eu vou ensinar para esses homens na montanha se é hábito deles carregar o lixo junto com eles a vida inteira? Se disciplina e ordem é algo cultural, o que o Legendário vai acrescentar na vida do japonês? Isto é, eu vou chover no molhado. E eu questionava Deus. Só que lá em Aokigahara,
na floresta do suicídio, Já ia falar nisso aqui, né? Na floresta do suicídio, Aokigahara. Ali foi o momento em que eu entendi que a cultura, ela tem o seu valor, mas ela não dá garantia para a eternidade e ela não trata o indivíduo nas mazelas e nas doenças que, infelizmente, o cara, quando não tem Deus, quando não conhece a Cristo, é doente. Então, isso que a gente ia conversar com você. O Japão é um dos países que tem mais índice de suicídio, né? E cada top tem uma pista, né? E a pista do Japão passa no meio dessa floresta, né? Isso. Floresta de Aokigahara, né? Que é uma floresta conhecida lá como uma floresta do suicídio. Isso. Então, nessa floresta, o que vocês pregaram lá? Teve algum sentimento na floresta? Como foi a sensação de estar lá nessa floresta? Uma delícia. Pisar na cabeça do capeta é a melhor coisa que tem, meu irmão. A melhor coisa que tem. A floresta do suicídio foi o lugar que a gente usou para pregar o evangelho e os caras aceitando Cristo como Salvador, renascendo para a vida eterna. É uma delícia. O diabo passou vergonha lá. Foi uma maravilha. Então, assim, quando a gente foi para lá, né, a gente sabia, tem a opressão, tal, tudo tem, meu irmão. Não tinha nada. Tá nem aí, mas sucateamos o capeta. Sobrou nada, entendeu? Os homens foram para lá, aqueles que estavam meia bamba ali, meio crente morno, crente desviado, né? Voltou servo, voltou, né, agarrado com Cristo. E quem não conhecia, tinha dois japoneses lá, né? E aí tinha intérprete a todo momento. Os únicos que não falavam português, que falavam só o japonês, se converteram e confessaram a Cristo, né? Inclusive no memorial lá, ainda benção maior. O pessoal que participou a maioria era cristão, era evangélicos, era brasileiros. Como que foi o primeiro tópico? A minha análise ali, a maioria esmagadora, mais de 80%, eram imigrantes brasileiros há mais de 10 anos lá. Então, são brasileiros que tinham como plano ir para o Japão, ganhar dinheiro e voltar para o Brasil. Mas que, por algum motivo, eles não voltaram. E não querem voltar. A grande maioria não quer voltar. Ela vai se permanecer lá no Japão. Então, essa semente, né, que nós semeamos ali, né, plantamos na vida desses homens, elas vão realmente ecoar por muito tempo no Japão, mesmo sendo imigrantes brasileiros. Essa é a minha leitura prática e pelo que eu conversei individualmente com muitos homens e famílias lá no Japão, no pós-top. Eu acredito que haverá, sim, uma adesão em massa dos próprios japoneses. Entendo que pelo mover de Deus, é claro, e entendo que também por conta de curiosidade. Porque, querendo ou não, as pessoas, poxa, que negócio que é esse? Explica melhor esse negócio. E aí, esse explicar, aí tem o lance da experiência pessoal, né? Quando você diz, eu fui, estou vestindo uma camiseta laranja aqui, não sei o quê, mas o especial é o que acontece lá. E você não posso te contar, ou se te contar de uma maneira muito superficial, mas que você só vai ter real noção do que se trata, é participando. Então, pela questão da curiosidade, acredito que haverá assim, uma adesão maciça em relação aos japoneses. Eu creio nisso, de verdade. A atividade física outdoor, né, tem uma forte adesão ao japonês. O japonês ele é adepto à atividade física e ao outdoor. Então, a caminhada e a prática do camping é algo cultural. O japonês gosta de gincanas. Então, a questão do legendário estar uniformizado, né, de caminhar em linha e por ser outdoor, realmente você está coberto de razão. A gente observou na chegada dos legendários lá, né, realmente já um olhar... É um impacto. E eles gostam. Sim. Tipo, ficam cumprimentando. Eu queria fazer apenas uma observação, que eu acho que é bem importante dizer isso, especialmente por conta de alguns comentários desnecessários que vejo acontecendo, mas importante pontuar. Legendários é uma ferramenta de Deus
para alcançar pessoas. Isso significa que vai alcançar algumas pessoas. Todos? Talvez não, acredito que não. Mas o importante é saber que Legendários é uma das múltiplas ferramentas que Deus tem para alcançar pessoas, para se revelar a elas e trazê-las e se revelar de um jeito especial, seja por conta do cuidado, desse cuidado mútuo, do cuidado da própria saúde, do cuidado da família, da necessidade de perceber o outro e saber o que ele precisa, como ele se sente.